texto do Sermão das Montanhas, da montanha, aonde Jesus ensina seus apóstolos e ensinava a multidão que estava lá. Então eu vou orar, já vou mandar você sentar depois, porque nós vamos andar pela Bíblia, amém? Santo de Israel, em nome de Jesus, venha sobre nós nesse momento, com o entendimento da palavra, para que os nossos olhos se abram, porque nós sabemos, ó Pai, que se não obedecermos princípios bíblicos, nós estamos em confusão. Se nós não obedecermos princípios da Tua palavra, nós não vamos bem. Então que nós possamos aprender e colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar. Diz assim nessa passagem, é interessante que no meio do Sermão da Montanha, ele dividiu em partes, né, o autor, e está assim: o tesouro no céu e o olho puro, amém? E aí no 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas na tua vida? Em nome de Jesus, Senhor, venha falar através dessa palavra. Queridos, quando você aceitou a Jesus Cristo como teu Salvador, como foi muito bem pregado ontem aqui pelo pastor Rodrigo, aquilo que estava vazio dentro de você foi preenchido com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Enquanto que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, porém, ele vive desde o princípio, porque ele é Deus. Mas a palavra, o verbo é Jesus. Então, quando a palavra entra dentro de mim, através do Espírito Santo, então clareia dentro de mim. E os meus olhos, então, passam a ser olhos que têm discernimento. Olhos que vão olhar e vão ver as coisas boas. E quando vem as coisas boas, vai seguir essas coisas boas. Eu vou ter, então, experiências, eu vou ter planos na minha vida que vão dar certo. Por quê? Porque os meus olhos seguirão aquilo que o Espírito Santo dirige dentro de mim, que possivelmente e normalmente é o que? O bom, perfeito e agradável de Deus. Então os meus olhos, eles podem ser bons, como eles podem ser tenebrosos. Por isso que o Senhor estava explicando para os discípulos. Ele disse: olha, se vocês tiverem olhos bons, a conduta de vocês será boa. Se a conduta de vocês, então, vai ser boa, tudo ao derredor de vocês vai ser bom. Vocês vão atrair coisas boas para vocês. Porém, se os olhos de vocês forem maus, isso é ordem de Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ensinando para os apóstolos. Se os olhos de vocês forem maus, tudo na vida de vocês vai ser mal. E tem pessoas que são assim. Elas olham para uma pessoa, ela só vê os defeitos dessa pessoa. Ela olha para uma casa, ela só vê os defeitos daquela casa. Ela olha para alguma coisa proibida e aquilo chama a atenção dela. Aquilo chama. Que nem a Eva, né? A Eva tinha centenas e centenas e centenas de árvores no jardim do Éden. E o Senhor disse para Adão que não olhasse e não tocasse em uma única árvore, que era a árvore do entendimento, que não era para ele tocar naquela árvore. A Eva, né, escutou isso, mas não obedeceu. O que ela fez? Ela olhou. Então, os nossos olhos é a segunda porta para Satanás entrar. A primeira porta é a boca, ok? Porque Satanás não sabe o que eu penso, ele não tem capacidade para entrar na minha mente, ele não tem. Quem domina a minha mente é o Espírito Santo. Porém, como eu falo, ele fica conhecendo os meus desejos e aí então ele influencia na minha vida, amém? Ele começa a colocar coisas
porque eu falei, eu gostaria de ter aquilo lá, mas aquilo lá não é meu, como a Eva olhou para aquela árvore, não podia, mas Satanás entrou na serpente, amém, entrou na serpente, e a serpente fala com a Eva, né, fala com a Eva, olha, o que ele falou mesmo? Que você vai morrer? Não, você não vai morrer. Satanás é mentiroso. Então ele inverteu a palavra. Aonde Deus disse você vai morrer se você olhar para essa árvore, né? Por quê? Porque você vai começar a conhecer as coisas. Então você vai morrer. Você não vai ser mais santificado, né? Então ela olhou. Quando ela olha, Satanás percebe que ela teve desejo. E quando você tem desejo, então Satanás começa a trabalhar. Por quê? Porque Deus, ele não vem trazer o meu desejo, ele traz o que eu necessito. Amém? Até aqui? Tudo bem? Então os meus olhos, eles precisam ser bons. Eles precisam olhar para as coisas boas. Então dentro de mim, eu tenho que ter aquilo que é bom. Aquilo que é perfeito e que é agradável. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado. Amém? E tente só olhar assim. Olha o cabelo, os olhos. Olha para ela. Você está vendo? Quando você é sua esposa, você conhece um pouco mais. Mas né, se você olha para uma pessoa... Agora, quando você olha com os olhos de Jesus, você tem curiosidade, por exemplo, de saber como é essa pessoa. O amor te constrange, você fala, não sei, eu estou achando que o olhar daquela pessoa está triste, ela precisa de alguma coisa. Você começa a ter discernimento. Então a conversa começa a ser diferente. Não é só aquele bate-papo furado, sabe? Você começa a ter assuntos mais profundos. Irmã, o que você está precisando? Eu estou precisando de uma oração nessa área. E aí você vai orar. E aí tudo começa a se desenvolver. Não fica aquela coisa vazia. Oi, irmãzinha, tudo bem? Tudo bem. Né? Mas chega em casa você vai chorar, não é? Então, é tudo diferente quando os nossos olhos são abertos. E quando os nossos olhos são abertos? Quando a palavra de Deus está dentro de mim. Ela é luz para o meu caminho. Amém? A palavra é luz. Quando eu tenho a palavra, os meus olhos são bons. Diante de uma situação, eu falo, eu vou conseguir em nome de Jesus, porque o meu intento é bom, a minha intenção é boa, então eu vou conseguir em nome de Jesus. Você olha a coisa com olhos bons. E quando Deus fala, não, isso não é para você, automaticamente Ele tira do teu coração, você já olha para o outro lado e já tem outra coisa preparada. Assim foi com uma mulher que estava com seu filho no deserto e não tinha água. E ela estava tão desesperada que ela deixou o menino e falou, vou deixar o menino aqui porque ele vai morrer. Olha os olhos dela. Ela não conseguia ver nada, ela só viu a desgraça. Mas, quando ela coloca o menino ali, o Senhor fala, por que você deixou o menino ali? Por que você está chorando? E ela disse, é porque ele vai morrer. E aí Deus fez ela ver uma fonte de água que ela não tinha visto. Porque ela só viu a morte. Ela só viu aquilo que os olhos dela estavam acostumados a ver. Se não tem água dentro do odre, não tem água em nenhum lugar. É mentira. Se acabou a água de uma fonte, Deus vai te abrir mais 7 fontes, irmão. Se uma porta se fechou, você viu o irmão contando aqui, onde aqui o testemunho dele? Se abriram 2 portas para ele escolher. Amém? Então o Senhor, Ele não te deixa vazio. Eu queria abrir em João 8:32. Amém? Aleluia. A gente começa a tropeçar quando a gente começa a olhar pelos olhos dos outros. Quando as pessoas começam a dar opinião na sua vida. Você tem um objetivo e começa. Não seja bobo. Agora não é hora de investir. Agora não é hora de fazer isso. Pode não ser para você, irmão, mas é para mim.
Pode ser que essa porta para você não está aberta hoje, porque ainda não é o seu tempo, mas é a minha porta. Você não pode dar palpite na minha vida. Você pode, no mínimo, orar, mas não dar palpite. Então, quando os meus olhos são bons, eu até ouço, mas eu não enxergo o que aquela pessoa está falando. Eu continuo olhando para o meu objetivo. Por que Pedro ele andou sobre as águas, mas começou a cair? Porque ele estava fixo em Jesus. Quando ele olhou para as águas, ele ficou tonto e logicamente ele ia cair. Se eu tenho que passar uma ponte, que é só um tronco de árvore, eu tenho que fixar meus olhos num ponto para mim passar. Porque se eu olhar para as águas, eu fico tonto e caio. Concorda? Então, quando você tem um objetivo, você tem que olhar com os olhos da verdade. Olha só. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É a palavra de Deus. Então, quando eu tenho a verdade, eu me liberto de ficar ouvindo o palpite dos outros e olhar para aquilo que é do outro. Aquilo é teu, irmão, é para você, sua medida não é minha medida. Eu não desejo o que você deseja, amém? Cada um tem um desejo, cada um tem, e nem é desejo, necessidade mesmo. Eu não tenho, você tem os seus desejos, suas vontades, seus objetivos, e eu tenho os meus. Mas a gente olha para o irmão e a gente fala, peraí, acho que eu vou olhar para ele, porque acho que é aquilo que ele quer, acho que é mais legal do que o que eu quero. Mas é para ele, não é para mim. Para mim é outra medida. Então, quando eu começo a me embaraçar com os olhos dos outros, eu caio. Mas quando eu estou na palavra, então eu estou limpa e os meus olhos estão limpos. Isso está escrito também em João 15:3. Diga, eu sou limpo. Se eu sou limpo, os meus olhos são limpos pelo poder da palavra. Amém? Os meus olhos são limpos. Se o Senhor diz que eu estou limpa, os meus olhos fazem parte. Eu sou limpo, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Qual é a palavra que ele tem falado? A Bíblia. Amém? Então, se eu estou limpo, significa que da cabeça aos pés eu estou limpo. Então, os meus olhos estão limpos. Então, eu não vou ver mais malignidade. Ah, aquela pessoa não presta. Ah, aquela pessoa... Você vai e olha com os olhos daquele que te falou que ele não presta. Mas se você olhar com os seus, talvez você vai se surpreender. Talvez você vai encontrar naquela pessoa que o outro disse que não presta, uma qualidade que ninguém viu. Então não vá pelos olhos dos outros, vai pelos seus olhos. Os seus olhos têm que ser limpos. Amém? Cuidado com palpites. Palpites faz com que você esteja andando sobre as águas e tire os olhos de Cristo e olhe pelos olhos do outro. E aí você cai e você não chega do outro lado aonde você tem que chegar. E Jesus, ele diz para nós termos cuidado. Vamos abrir em Hebreus 12:2, em nome de Jesus. Quando os meus olhos são limpos, tudo eu vejo bom. A pessoa fala que aquela pessoa não presta. Eu falo assim, nossa, eu acho aquela pessoa tão boa. Eu consigo ver nela algo bom. Porque eu olho com os olhos de Cristo. E quando eu olho com os olhos de Cristo, eu me lembro que você tem imagem e semelhança dele. Então eu tenho que achar alguma coisa boa em você. Não é possível que você é uma árvore que não presta para nada. Não é possível. Não existe isso. Se você está vivo, é porque você é uma árvore que dá fruto. Olha, quando os nossos olhos são limpos, olha onde a gente fita eles. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, ele que põe a fé e ele é o consumidor. Isso é, eu vou alcançar o que eu quero. Amém? Pela fé. O qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Isso é, ele estava ali na cruz, gente, todos os olhos estavam sobre ele. E todos os olhos, né, cada um tinha uma opinião. Ele é isso, ele é um traidor, ele é enviado por Satanás. Cada olho via Jesus de um jeito. Mas Jesus diz, eu vim para salvar a todos. Então quando eu olho para a cruz, eu não vejo como os romanos da época olharam, eu não vejo como o judeu olha, eu vejo o meu, o quê? Salvador. O judeu olha para aquela cruz e vê que um profetinha qualquer.
É assim que eles veem Jesus. Os olhos deles não conseguem ver Jesus como Salvador. Amém? Os meus conseguem. E aonde ele fala para a gente fitar os olhos? Em Jesus. Quando você está passando por um problema, fita seus olhos em Jesus. Não olha para o problema, olha para Jesus. O problema existe, mas se você olhar para Jesus, os seus olhos contemplarão o quê? A saída para aquele problema. Amém, queridos? Amém. Então põe a mão nos seus olhos e fala: eu já estou limpo pela palavra de Deus. Os meus olhos contemplarão o bom, o perfeito e o agradável. Amém? Agora eu quero ir em Apocalipse 3:18. Eu dei esse estudo lá na filial Pinheirinho. O pastor deu sobre uma igreja e eu dei sobre essa igreja, né? Não foi um estudo, mas uma pregação que foi mais minuciosa, né? Apocalipse 3:18. Muitas vezes você não entende Apocalipse, né? É muito simples se a gente estudar, se a gente tiver um teólogo assim com a gente, né? Amém. Das 7 igrejas do Apocalipse, uma delas, que é a 7ª, é a igreja de Laodiceia, que está aqui em Apocalipse 3:14. Essa cidade, naquela época, hoje ela está na Turquia. Eu desejo um dia ir na Turquia para conhecer o que sobrou das 7 igrejas do Apocalipse. Eu quero um dia ir na Turquia. E essa igreja, na época da igreja primitiva que João viu, era a igreja mais rica. Que então um grupo que aceitou a Jesus, então eles eram ricos. Porque dentro daquela cidade haviam 3 coisas que faziam com que eles fossem ricos. Havia uma fonte de água que era morna, então não era bom para eles. Mas vinha uma outra fonte da cidade de Colosso que banhava eles. Então eles comercializavam aquela água. Então eles ficaram ricos. A outra coisa que deixou eles ricos era uma fábrica de lã preta. Só eles tinham essa lã preta naquela época. Então eles ficaram ricos porque só eles tinham essa lã. E eles ficaram ricos também porque aquela água, apesar de ser morna e não servir para nada, e por isso Jesus fala: eu não quero que vocês sejam mornos, ou vocês sejam frios, ou vocês sejam quentes. Ele estava falando para aquela cidade por causa daquelas águas que eram mornas. Eles ficaram ricos porque eles faziam um produto chamado colírio para os olhos. E eles vendiam isso para todas as regiões. Então eles ficaram muito ricos com esse produto. Mas aí Jesus, né, diz assim, porque eles se achavam ricos. Então a igreja em si, que é uma igreja que é muito parecida com as igrejas de hoje, eles dizem: eu sou rico e forte, eu não preciso de nada. Nem Jesus não precisa estar aqui. Então eu sou coach, eu prego só sobre inteligência, eu prego sobre administração, eu prego sobre economia, eu prego sobre uma porção de coisas, eu sou muito sábio, nós somos ricos, nós não precisamos de nada. Por isso tem muita igreja que, se Jesus voltar, nem vai perceber, porque o Espírito Santo não está lá. Essa é a igreja de Laodiceia. Não são nem quentes e nem frios, são mornos. Amém? Faço o que me interessa. Prego o que me interessa, prego aquilo que vai deixar a minha igreja rica, famosa, e eu vou deixando Jesus de lado. Aí Jesus então diz através de João no versículo 18: vocês querem salvação? Olha, eu vou dar uma receita para vocês, né? Olha só o que ele diz aqui: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, não aquela lã preta que vocês têm. Eu quero dar vestes brancas para vocês. Eu sou a água viva. E ele continua: e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas.
unja os olhos com o meu óleo, unja os olhos com a minha vontade, unja os olhos com o meu poder, porque esse colírinhozinho aí que vocês estão usando não serve para nada, serve para curar algum probleminha no olho, mas a minha unção é que vai dar um olho vivo para vocês. Aleluia! Se consertar, igreja de Laodiceia, vocês ficarão na grande tribulação, vocês não subirão, porque vocês não são nem quente e nem frio, vocês não estão me escutando. Ele ainda continua: eis que estou à porta e bato. Tem igreja que Jesus não está dentro, gente, ele está na porta batendo. Eu posso entrar, eu posso entrar aí na igreja, eu posso entrar. Não, senhor, nós não precisamos do Senhor aqui. Para que nós precisamos do Senhor aqui? Nós temos tudo. Nós temos tudo, luz, câmera, ação. Nós temos tudo. Pessoas inteligentíssimas. Aqui no púlpito, esse pastor é o fulano de tal, ciclano de tal. E é também da categoria 3 da maçonaria. Para que eu preciso de você? Para que eu preciso de você, Jesus? É assim que está acontecendo. Essa é a igreja de Laodiceia. E o Senhor diz: unja seus olhos, para que vocês não caiam no engano. Unja os seus olhos com a minha palavra. Não abandonem a minha palavra. Não esfriem, não fiquem mornos. Continuem firmes na minha palavra, porque senão vocês não vão aguentar. Amém? Nós aqui, ó, nós não estamos falando mal do outro. Eu estou falando da igreja de Laodiceia, que é uma igreja que existe hoje. E a gente vê os escândalos aí todo dia e toda hora. Amém? Por quê? Porque é só o dinheiro que conta. Então eu sou linda, sou maravilhosa e não preciso de ninguém. Eu só tenho gente rica lá. Tem o clube do Bolinha, os empresários que me dão tudo. Eu não preciso de nada. Para que o senhor vai entrar? Ele diz aqui, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei contigo. O que o pastor falou domingo? Tem igreja que já estão querendo cortar a Santa Ceia do Senhor. Para que Santa Ceia? Para quê? Você fica em casa, assiste o culto lá de casa, não precisa de ceia, não. Para quê? Daqui a pouquinho vocês vão ouvir isso. Não precisa mais de Santa Ceia. Querem tirar o que a Bíblia deixou. Querem tirar o que Jesus deixou. Querem tirar páginas aonde não interessa pregar. Há igrejas que não pregam Romanos 12. Há igrejas que não pregam Romanos 2. Por quê? Perdeu a visão. Eu não vou pregar isso, porque senão, já viu, né? Eu vou perder membros. Vou perder membros aqui. Então é melhor eu não pregar. Mas e quando chegar no céu e Jesus cobrar? Eu te dei um púlpito, eu te dei um microfone, eu te dei uma igreja, eu te dei servos para você ensinar. E você fez o que com eles? Você fez eles se perderem acreditando que o que o mundo diz é que é verdade. Pode continuar fornicando, pode continuar roubando, pode continuar bebendo, pode continuar enganando as pessoas, pode continuar odiando, não precisa perdoar pai e mãe, não precisa perdoar. Deus é amor e tudo bem. É mentira. Jesus é amor, mas Ele é justiça. Você quer viver bem? Seus olhos têm que estar bem, olhando para a palavra de Deus. Eu tenho muita pena de pessoas que tem tudo, mas quando ela morrer, ela não vai para o céu. Tudo dela vai ficar aqui. Tudo que ela fez, tudo que ela construiu. Mas e a alma dela? Vai para onde? Porque os olhos se fecharam. Você tem direito de ter tudo, gente, tudo, amém? Mas não feche seus olhos para o Evangelho. Se um dia Deus começar a te dar prosperidade material, continue firme no Senhor. Aleluia. Continua, não se iluda com um iate, não se ilude. Não se ilude, por exemplo, às vezes não é só dinheiro material, mas sucesso. Não se iluda com sucesso, porque grandes cantores gospel, nós ouvimos esse ano
que caíram. Eles não têm nem culpa. Sabe quem é culpado? Os pastores deles, pastor. Sabe? Porque o PG não ficou aqui 4 anos. Ele foi ministrado para ser um pastor. Então hoje ele não está no auge, mas está lá fazendo os shows dele, cantando as músicas dele, né? Está ali obedecendo Deus. Deixou a oficina, passou a cantar sozinho como Deus mandou. Tá? É abençoado. Agora chega um cantor aqui. Já vou te levantar, pastor, porque você é cantor. Já senta ali perto do Rodrigo. Hoje mesmo vou te ungir, pastor. Hoje mesmo. Que afinal de contas você tem fama. Eu quero que as pessoas venham na minha igreja por causa de você. Você entende isso? Não prepara o cara. Não prepara a pessoa para o sucesso. Aí ele não aguenta, porque aí vem o sucesso, vem o dinheiro, mas vem também toda o quê? A tentação. E ele, né? Ele se perde. Aí ele quer falar com o pastor, nem dá mais tempo, porque é tanto show, não dá tempo. E ele se perde e cai como um J.A., como essa menina aí, como ela chama? Priscila Alcântara. Não caiu, mas deixa. Não quero mais ser gospel. Então enquanto dava dinheiro, eu queria ser gospel. Agora não dá mais dinheiro, veio a pandemia, não tem mais show, eu não posso mais cobrar 50 mil lá da cima da manhã. Então, pra que eu vou sempre? E vai cantar pro mundo. A mesma que falava de Jesus, a mesma que dizia: enche minha alma, Jesus, enche minha alma. Nem lembro a música dela. Como que era a música dela? Que Deus, se ela estiver me ouvindo, querida, volta pro Senhor. Como que era a música dela, Carol? Não lembra? Você não quer se comprometer. Nem lembro, mas era famosa. J.A. virou mulher. Tanto que o Raul Gil levantou ele, gente. Era o cara cantava. Agora o Robinson Monteiro já é o contrário. Vocês estão vendo? O Robinson Monteiro está levantando de novo. Por quê? Saiu do erro. Deus está abençoando ele. Está levantando ele de novo, porque ele parou de praticar aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O que o Senhor está fazendo com o Robinson Monteiro? Levantando ele. Nossa, o Robinson Monteiro de novo na praça. O que está acontecendo? Está acontecendo que ele pediu perdão, ele se casou, ele saiu da prática errada e ele está de novo na igreja. Ele está sendo cuidado por um pastor e por isso ele está voltando a cantar. Ele está voltando. Ele não é mais chamado de anjinho loiro, mas ele é chamado de irmão. Aleluia, Robinson Monteiro. Então ainda há tempo de se salvar. Ainda há tempo. Unja seus olhos e enxergue a verdade e volte para os caminhos do Senhor, e aí você será vitorioso. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, Deus não proíbe você, mas Ele diz: não comece a adorar ao dinheiro. Agora eu também não acredito naqueles crentinhos, sabe, que moram debaixo da ponte. É porque é plano de Deus eu morar embaixo da ponte. Eu também não acredito. Se está embaixo da ponte é porque também tem algum problema. Porque o Senhor diz: comerás do suor do seu rosto. Alguma coisa aconteceu. Então nem 8 nem 80. O Senhor diz: comerás do suor do teu rosto, trabalharás, e você tem toda a chance para ser próspero. Agora, quando for próspero, não abandone Jesus. Quando tiver sucesso, não abandone Jesus. Há muitas pessoas que saíram do nosso altar. E às vezes a gente vê por aí, e hoje tiram fotos e tal, tá feliz, tá contente, sabe o que eu falo? Glória a Deus. Mas um dia esteve nesse altar, aprendeu aqui como ser um levita, aprendeu aqui o que é, sabe, ter honra. Talvez a gente não seja aquilo que você quer, mas aprendeu o que é um altar, a ter respeito, que aqui é um lugar de palavra. Então pode hoje estar aí mostrando, porque sai daqui, aí começa a fazer, né? Aí começa a mostrar, né? Mas começou aqui, entende? Então que Deus abençoe. Mas começou aqui. Teve reunião com a bispa, teve bronca, sim. Teve puxão
de orelha. E glória a Deus, que vá, tenha sucesso e não se perca, em nome de Jesus Cristo. Então hoje eu vou ungir seus olhos embaixo de uma determinação de Deus aqui. Amém? Essa unção vai representar essa unção. Você já é limpo pela palavra, você tem a palavra. Você já pode enxergar as coisas boas. Amém? Quando eu enxergo as coisas boas, eu tenho os olhos da fé. Eu tenho os olhos firmados em Jesus Cristo. Então a pessoa pode pintar e bordar. Eu não vou desclassificar ela, eu vou continuar confiando nela até que ela, sabe, melhore e que ela possa ser melhor no Senhor. Eu não vou condená-la. Amém? Então essa é a palavra que Deus mandou ministrar para você hoje. Abra seus olhos. Lá na tua empresa, pede para Deus, Deus me dá discernimento. Quem está querendo me levar para o mundo? Eu não quero olhar como o mundo vê. Não, mas olha aquela pessoa lá. Se você namorar com ela, olha, você vai ter tudo. Porque... Aí você olha, aqueles olhos, sabe, que encanta. Sabe, você só olha para aquilo que encanta. Porque o feio ninguém quer, né? O gordinho ninguém quer, né? Entendeu? Mas aquele, né? Não, irmão, você tá a molecadinha, né? Você sabe qual que é, né? Jovens, né? Nossa, tô namorando com um cara agora. Olha, é cheio da grana. Sai dessa. Quem é cheio da grana é o pai dele. Ele vai ter que ralar para trabalhar. Você pensa que vai ver nas costas do pai dele? Sai dessa. Tem que olhar o cara ser trabalhador. Não adianta o pai ser. Se ele é um vagabundo que não gosta de trabalhar, vai casar com ele? Então, acorda. Seus olhos têm que olhar o certo. Quando Jesus fala, pode olhar porque eu admito, pode ir em frente, você vai. Quando Deus fala, olha para mim, desvia o olhar de lá, você desvia e olha para Jesus de novo, que Ele vai te levar para o lugar certo. Cuidado com os olhos. Os olhos podem te levar a maldição ou pode te levar a bênção. Mas como você já tem a palavra e hoje vai ser ungido, eu tenho certeza que seus olhos serão bons e você vai ser bem-aventurado. E do céu virá o ouro e a prata e tudo que você precisa. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.